Olá, sou Sônia Fuentes, psicóloga gerontóloga e este é meu curso, As Várias Faces do Cuidar de Si. Esse curso faz parte do projeto Um Novo Olhar sobre o Envelhecimento do IDEAC. Este curso é direcionado para qualquer pessoa que tenha interesse no tema do cuidar de si. Muito embora por eu ser gerontóloga, meu interesse e meu foco está mais ligado à velhice e ao envelhecimento. Gosto de pensar esse curso como sendo o ensaio de uma peça em 3 atos, onde no final o espectador, ou melhor, o aluno, esteja pronto para atuar nos palcos da vida. O primeiro ato de uma peça começa com o prólogo. E para que serve o prólogo? O prólogo serve para contar para você o que eu espero durante o curso, para trazer alguns exemplos de pessoas que praticam o cuidar de si e também contar um pouco do meu envolvimento com o tema de cuidar de si. O que eu espero de você nesse curso? A intenção desses encontros é fazê-lo refletir acerca do conceito de cuidar de si. Um conceito que não se esgota, não se enquadra numa única fórmula ou solução. Você não vai encontrar aqui uma única alternativa ou um manual de sobrevivência de como se cuidar. Isso não existe. Nós vamos falar sobre as várias faces do cuidar de si. Existem sim inúmeras possibilidades. Existe uma multiplicidade de ações e de opções. E nós somos testemunhas durante essa longa pandemia que as pessoas, diante de vários estressores, tiveram reações diversas, assim como as formas de cuidar de si se mostraram diferenciadas, singulares e individuais. Começamos falando sobre o teatro. E eu vou contar para vocês um segredo. Antes do ator mergulhar num trabalho, ele se prepara fazendo exercício de aquecimento. E eu convido vocês para fazer o mesmo. Então vamos fazer um rápido exercício de respiração. Assim, dessa forma, já estaremos entrando no clima do autocuidado. Vamos lá? Feche os olhos. Respire lentamente. Inspire e expire no seu próprio ritmo. Sinta a jornada da respiração dentro de seu corpo. Você vai fazer 3 vezes esse exercício. 3 inspirações com braços levantados e 3 expirações com eles abaixados, sendo que cada movimento de subir e baixar os braços acompanha 8 tempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Observe se você se sente diferente em relação ao que estava antes de fazer o exercício. Depois desse relaxamento gostoso, vamos falar sobre o cuidar de si na minha vida. O cuidar de si é um tema que sempre despertou interesse, um tema envolvente, sedutor, é um conceito que me inspira movimento, ação. A gente percebe isso quando constata suas definições no dicionário. Entre elas, cuidar de si como alimentar-se, curar-se, comer, mimar-se, medicar-se, suster-se, sustentar-se, tratar-se, zelar, entre outras que irei falar durante nossos encontros. Na verdade, eu acredito que é um tema muito oportuno e necessário nos dias de hoje, dentro desse cenário atual de dúvidas e incertezas, no qual obrigou as pessoas a buscarem novos caminhos e soluções. De que cuidar de si estamos falando? Durante minha primeira pesquisa no Google Acadêmico, durante o meu mestrado, fui em busca das definições do cuidar de si. Encontrei 90% das pesquisas e trabalhos científicos que apontavam o cuidar de si nos seus aspectos físicos e biológicos. Novamente, após mais de uma década, fiz uso do mesmo Google Acadêmico e também fiz uso de outras ferramentas virtuais, tais como Spotify, TED Talk, YouTube. Transitei por diversas lives, estudos e pesquisas que buscavam responder à questão: como se sentir bem em tempos como esse? Como cuidar de si?
O que eu encontrei foram sugestões que se repetiam na maioria dos territórios e lugares do mundo. Sabe o que eu encontrei? O que eu encontrei foram sugestões que se repetem, sugestões encontradas em diferentes partes da Terra e territórios, o que me fez lembrar um conceito de arquétipo de Jung, que é aquele conjunto de ações que se repetem e se verificam em diferentes territórios e culturas do mundo. As sugestões, na verdade, que eu encontrei já são muito conhecidas por nós. E, novamente, a maioria se referem aos aspectos físicos e biológicos. Vamos ver elas um pouco? Prestar atenção na alimentação, evitar doces, cafeína, carboidratos, glúten, dormir no mínimo 7 horas por noite, fazer exercícios regulares de yoga, tai chi, praticar técnicas de relaxamento, respirar com pausas, intercalar a rotina diária do trabalho com pausas, cortar informações de noticiários alarmistas, meditar, encontrar hobbies interessantes, exercer a generosidade para com o outro, conectar-se com amigos e familiares, exercitar a gratidão, escrever um diário de gratidão, escrever seu diário pessoal, selecionar filmes de arte ou comédia, submeter-se à arte-terapia ou terapia com animais ou outras terapias afins, fazer um planejamento de rotinas diárias. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o cuidar de si na visão de alguns pensadores. É importante lembrar que o ser humano, antes de ser capaz de cuidar de si, ele precisa ser cuidado por outro. O ser humano é o único animal da espécie que não sobrevive sem o outro. Pela visão da psicanálise, nós somos permeados por faltas durante toda a nossa vida. E nesse processo, um cuidado que é necessário, uma falta acontece, um desejo e assim sucessivamente. Para confirmar a importância do assunto cuidado materno, eu vou trazer a vocês a visão de alguns psicanalistas de destaque que confirmam a importância dessa fase da vida e a forma com que a mãe cuida do seu bebê. Vamos lá? O Winnicott compreende o cuidado materno como a possibilidade de uma adaptação feliz da mãe para com o bebê e vice-versa. Para Melanie Klein, os sentimentos de amor e cuidado são essenciais ao bebê, que em troca dá como resposta espontânea os sentimentos de gratidão e amor para com ela. Cuidar é saber conter a excitação que o bebê carrega. Já para Freud, o cuidar se traduz em compreensão, isto é, além de tomar conta de suas necessidades básicas, a mãe deve compreender suas necessidades emocionais. Para Jung, o cuidado materno é traduzido como abrigo, um acolhimento de ser bem-vindo ao mundo. Já para o psicanalista Joel Birman, sem o amor não há garantia de saúde emocional no cuidado infantil. Em relação à dependência inicial do bebê, discutida pela psicologia, em especial pela psicanálise, leva-nos a pensar comparativamente numa situação de dependência do idoso durante a velhice e o envelhecimento. E levantar uma hipótese: o velho jamais volta a ser criança. Mas será que, devido a essa possível repetição de dependência, ele poderá vir a desenvolver o desamparo psíquico original? E o que é o desamparo psíquico original? É importante lembrarmos que o bebê nasce em situação de grande fragilidade, necessitando de um outro que cuide dele, que o alimente, que o proteja, senão ele morre. Se lembrarmos, se pensarmos na vida psíquica do bebê, ele precisa confiar nessa proteção. Entretanto, nem sempre o pai, a mãe ou o equivalente ou responsável estarão disponíveis. Essa condição de passar ou não por momentos de desamparo deixará marcas na personalidade
será revivida toda vez que se apresentem situações de sofrimento, necessidade e abandono. Já sabemos que o cuidado vai além das questões materiais e a relação afetiva é fundamental. Entretanto, não podemos subestimar o autocuidado com o corpo. Pesquisas recentes da Universidade de Harvard apontaram que pessoas que cuidam do corpo, praticam exercícios físicos e cuidam da alimentação apresentaram 34% menos de chance de serem hospitalizadas durante a Covid. É certo que nem tudo podemos controlar, nem tudo está sob nosso controle. Como diria o pensador Jean-Paul Sartre, não importa o que fizeram de mim, o importante é o que eu faço com aquilo que fizeram de mim. É certo que nem tudo podemos controlar, mas é importante lembrarmos que entre o nascimento e a morte, a vida nos dá 365 chances por ano para escolhermos de que forma, quando e como nos cuidamos. E agora é hora de focar naquilo que podemos controlar. A vida está difícil, estamos perdendo oportunidades, festas, amigos, encontros, trabalhos. Não é só você, mas é só você que pode controlar e tornar sua vida mais interessante. Como tornar sua vida mais interessante? É certo que todos nós temos dons e habilidades e uma vida inteira muitas vezes não teremos oportunidades nem tempo para descobrir. Agora parece que temos um pouco mais de tempo disponível. Há uma enormidade de opções de viver novas experiências, virtuais ou não. E aí já fica a dica: buscar novas experiências já é uma forma de cuidar de si. Experiências que façam sentido a você. As experiências perduram, os bens materiais não. Como já dizia o psicanalista Louis Hans, é mais fácil ser feliz com experiências do que com bens materiais. Eu quis apresentar a você a reflexão acerca do desamparo psíquico original e trazer a ideia de outras possibilidades que vão ser faladas no segundo ato, amparadas na figura de Michel Foucault. As ideias de Michel Foucault são extremamente importantes. Como não seriam se ele aponta que é na velhice que o homem pode vir a desfrutar de um apogeu na vida? Foucault dá pistas do movimento necessário para se chegar nesse apogeu. E principalmente ele produz um novo pensamento, a possibilidade do indivíduo de se produzir a cada instante, dele ser um produtor de si mesmo e não somente um reprodutor. Para finalizar o primeiro ato, quero sugerir a vocês alguns comportamentos que fizeram parte da minha experiência pessoal e que se mostraram bastante eficazes e que podem ser utilizados em outras situações estressoras. E aí fica a dica, a primeira sugestão: construir rotinas, que nada mais é que organizar suas atividades, extremamente importante para combater a depressão, segundo o psicanalista Louis Hans. Ao organizar suas atividades, você afasta o cérebro de ruminações. Da mesma forma, a escrita terapêutica, o tal journaling, que nada mais é do que um diário pessoal, onde você tem a oportunidade de descrever os seus sentimentos e considerações acerca dos acontecimentos. Focar naquilo que podemos controlar tem se mostrado uma atitude bastante eficaz. Desenvolver uma atitude proativa, positiva, através de focarmos naquilo que fazemos correto, e não perder tempo com lamúrias. Apesar dessas sugestões parecerem fáceis de serem adotadas, mas na realidade não é bem assim. Diante de um estressor, menos da metade da população arregaça as mangas e enfrenta a crise ou a adversidade. É certo que 40%, as pesquisas apontam, 40% enfrentam a crise ou encaram de frente, 20% negam, outros 20% paralisam, outros 20% entram em estados de anedonia ou depressão. Anedonia é falta de prazer no que está fazendo. Como agir então?
Primeiro passo é tomar consciência da situação, fazer um balanço, encarar de frente, buscar soluções. Para isso é preciso fazer um planejamento. E ao fazer o planejamento, anotando as suas preocupações e buscando soluções, isso pode alterar a arquitetura do cérebro, diminuindo assim a ansiedade e a depressão. Resumindo, então, é preciso organizar o caos. Isso implica fazer um planejamento e respectivas ações, causando assim um bem-estar. O neuropsiquiatra Viktor Frankl, a partir de sua experiência nos campos de concentração durante a Segunda Grande Guerra, relatou a importância de se desenvolver um senso de propósito para ser capaz de aguentar as adversidades. Para conseguir manter o equilíbrio emocional em tempos difíceis, ele buscou ser resiliente, ter esperança e cultivar a fé, pois só assim alcançaria seu propósito. Se você sabe o porquê, o como acontece. O primeiro ato se encerra aqui. Nele, eu trouxe a você a visão de alguns pensadores sobre o conceito de cuidar de si. E alguns palpites meus, por que não? No segundo ato, eu trago a vocês a contribuição da filosofia sobre o universo do cuidar de si. Te espero lá!